Durante muito tempo eu tive que lidar com medo, com a insegurança, com os transtornos que tudo que eu tinha passado me causou. Durante muito tempo eu vivi o deserto na minha vida e eu fui acometida por uma depressão, a qual eu passei a tomar medicamentos controlados. Eu me lembro que teve uma fase na minha vida que eu tomava 3 medicamentos controlados. Me lembro também de uma vez que eu tomei muitos medicamentos controlados na tentativa de tirar minha própria vida. Mas o Senhor chegou primeiro na minha vida. Eu não entendia por que eu era tão tentada, as coisas que eu tentava fazer não dava certo na minha vida. Hoje eu entendo que Deus tem um propósito comigo. Hoje eu entendo que Deus quer trabalhar na minha vida, que Deus quer que eu faça algo para Ele aqui na terra. Então, durante muito tempo, eu vivi com minha família e meus 2 filhos, né? Era muito frustrante para mim ter que viver ali e eu comecei a pedir a Deus uma casa. E aí eu me lembro que eu me cadastrei no sistema da casa, Minha Vida, e fiquei tentando durante muito tempo, tentando. Eu me lembro que eu fui contemplada em uma etapa de casas e eu fiquei muito feliz. E quando foi para assinar os papéis, era uma época de eleições, veio a frustração de meu nome eles ter adiado por conta que era uma fase de eleição e para contemplar pessoas de assentamento com o prefeito da cidade, que era candidato a prefeito com interesse de tá ganhando votos em cima de outra população dos sem terras, ele veio a tirar meu nome ali daquela lista. Para mim foi muito frustrador aquela situação, porque uma das minhas irmãs falou assim: como você é sem sorte. Mas eu quero dizer que Deus, ele muda a sorte do homem. Eu quero dizer nesse vídeo que o Senhor, ele chega na sua sorte. E aquilo que foi uma vergonha para você, uma desonra, Deus dará dupla honra para você. Uma vergonha será dupla honra para você. E ali minha irmã disse aquelas palavras comigo, que eu era uma pessoa sem sorte. Eu coloquei claro aquilo na minha mente porque eu já vivia frustrada com tudo que já tinha acontecido com a minha vida. Eu me sentia um nada, eu me sentia a pessoa mais miserável do mundo. Eu coloquei na minha cabeça que eu não era nada interessante. Eu coloquei na minha cabeça que para mim viver e não viver não fazia sentido nenhum. Para mim não tinha diferença. A minha única vontade de viver é porque eu olhava muito para meus filhos e dizia: mas eu amo meus filhos e eu não quero que eles sofram. Então eu comecei a orar e fiz um voto com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. E disse assim: Senhor, se tu me deres uma casa para mim morar, juntamente com meus 2 filhos, eu já não pedia mais casamento, porque eu já tinha sido frustrada, né? E ali eu não acreditava mais. E ali eu pedi a Deus uma casa e fiz um voto. Se tu me deres uma casa, no lugar que você me der esta casa, eu irei pregar a tua palavra neste lugar. O Senhor me deu uma casa. Da forma, o Senhor honrou o meu pedido. O Senhor me deu a minha casa. Deus, ele honra o seu propósito. Mas será que você está disposto a entregar aquilo que você prometeu?
a devolver o Samuel que você prometeu. Ana devolveu. Ana prometeu Samuel quando ela tentava, era estéril, tentava engravidar e não conseguia, mas ela fez um voto com Deus. E ela disse que devolveria aquele menino para o Senhor. E muitas das vezes nós fazemos propósito com Deus, mas não estamos dispostos a cumprir com o nosso propósito. Eu fui ali contemplada de outra etapa, não foi daquela vez, mas em outra etapa eu fui contemplada com uma casa. E ali quando eu fui morar com meus 2 filhos. Só que durante as minhas frustrações, a minha mãe sempre foi evangélica, ela me prendia, ela não deixava a gente vestir roupa mundana, ela nunca deixou a gente viver como a gente queria. E ali quando eu cheguei naquela casa, para morar com meus 2 filhos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me afastar dos caminhos do Senhor, para poder experimentar as coisas do mundo que eu nunca tinha vivido. Eu pensei assim, eu quero experimentar algo do mundo, eu quero vestir short curto, porque eu nunca vesti, porque minha mãe sempre fazia colocação de uma roupa decente. Eu não estou aqui falando nem de saia, nem de ambas coisas, mas eu estou fazendo uma colocação que minha mãe colocava a gente para vestir, assembleiana, vestir somente roupa composta. E ali eu me lembro que eu me transformei em uma pessoa. Cada dia que passava a minha roupa ficava mais curta, eu ficava uma mulher vulgar, eu comecei a beber. E ali, só que aquilo que você planta no coração do seu filho, quando ele sendo criança, os meus filhos, minha mãe, mesmo que eu não fosse, quando eu morava com ela levava para a escola dominical. Mesmo que eu estivesse trabalhando, ela levava para a escola dominical. Ela levava para os cultos. Eu me lembro que eu trabalhava durante a semana de 1 às 9 da noite, quando eu vivia com minha mãe, e ela levava meus filhos para a igreja. E aquele aprendizado que eles aprenderam ficou plantado no coração deles 2. Ramanahassu dekanda, ramanahassu derraço. E ele fez grandes coisas na vida dos meus filhos. É isso que dá sustentabilidade aos meus filhos hoje na igreja. E eu me lembro que eu, uma vez, levei meus filhos para uma festa. E o meu filho me fez voltar daquela festa e disse que ali não era lugar para eles. Eu me lembro que a minha filha gritava, chorava e dizia: eu quero ir para a igreja da minha vozinha. Então, vale a pena você ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Mesmo eu estando naquela situação, mesmo eu achando que eu ia permanecer em caminhos largos, fazendo a minha própria vontade, achando que o Senhor não estava lembrando do voto que eu fiz com Ele sobre a minha casa. Os meus filhos, permaneciam com aquela palavra de Deus nos corações deles. Então, Deus estreitou o caminho para mim de novo. Eu me lembro que eu bebia e uma vez no aniversário de meu filho eu envergonhei ele. Ao invés de ser um dia feliz, eu fiz o aniversário, eu a decepcionei porque eu bebi tanto que caí. Então, o diabo ele vem matar, roubar e destruir. Porque você nunca desfrutou do mundo. Você nunca conheceu as coisas que tem lá. Você nunca vivenciou. Você é muito cafona, você só veste essas roupas compostas. É isso que a gente escuta das pessoas. Mas eu quero te dizer que o melhor caminho é servir a Deus e ensinar os seus filhos a servir a este Deus.
O caminho ficou estreito de novo para mim, a porta estreitou, Deus começou a puxar o anzol novamente. E eu me voltei para a casa do Senhor. Eu me lembro que a amiga minha, vizinha, assim, falava assim, ela não dura nem 2 meses, ela sai fora da igreja novamente. E até hoje eu estou aqui de pé, servindo ao Senhor. Eu me lembro também que essa mesma pessoa dizia que eu estava com as roupas cafona. Agora você não se veste mais e se anda parecendo uma velha. Você agora não bebe mais comigo. Você agora não sai mais comigo. É isso o engano que o mundo passa para nós seres humanos. Essa historinha que o inimigo tem para contar para você, para que você permaneça vivendo essa vida devastadora, gastando o que você tem e o que não tem com aquilo que não convém. E ali eu me voltei para a igreja e meus filhos também se voltaram para a igreja, porque eles não estavam indo. Porque mesmo eles tendo aquela vontade de voltar, eles me seguiam meus passos, porque eles eram muito pequenos ainda. Então, o que eu quero dizer nessa mensagem, Deus me deu a minha casa. Deus me deu. Deus, Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra sobre nós. Ele cumpriu o meu voto que eu fiz com Ele, Ele fez. Só que eu não soube devolver o que eu tinha prometido para ele. Mas existe uma cobrança em cima daquilo que você promete, que o voto que você faz com Deus. A Bíblia diz que é melhor nem prometer, nem fazer o voto, do que fazer e não cumprir. Então, esse vídeo eu estou deixando aqui para vocês, para que seja um aprendizado. Prometeu, fez o voto, cumpra. Porque se não cumprir, existe uma cobrança em cima de você. Existe do Deus Altíssimo, porque com Deus não se brinca. Se você prometeu algo para Ele, você devolva. Você devolva aquilo que você prometeu. Você entregue aquilo que você prometeu. Porque Ele é Deus. A palavra diz que Ele é amor, mas Ele é juiz também, é justiça também. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês, mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like de vocês, para que esse canal venha estar sendo abençoado, para que esse canal cresça, para que eu esteja melhorando a qualidade dos vídeos. E possa estar aqui todos os dias falando com vocês, conversando com vocês, levando a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que Ele quer de nós. Só então eu entendi que o Deus, Ele quer que nós vivamos o propósito que Ele tem para nós viver na terra. O Senhor quer que você siga aquilo que Ele colocou. Use suas ferramentas. Use as ferramentas que o Senhor colocou nas suas mãos para você usar na terra. É pregar? Pregue. É louvar? Louve. É fazer algo para o Senhor? Faça. Use as ferramentas que o Senhor colocou em suas mãos para fazer. Use essas ferramentas que o Senhor, talvez você ache tão insignificante, o que Deus colocou nas suas mãos para fazer, mas saiba que tem um grande valor. Acorda, profeta de Deus, desperta tu que dorme deste sono. Comece a usar as ferramentas, comece a trabalhar para este Deus. Porque muitas vezes você não entende
Porque o Senhor estreita tanto as portas para você e você está vivendo em um deserto. E você não está entendendo o porquê desse deserto. É o Senhor querendo que você entre no propósito dele e comece a viver o propósito que ele tem para tu viver aqui na terra. O Senhor tem algo para você viver aqui na terra, para você fazer aqui na terra. Deus não nos chamou para ficar parado de mão cruzada, enquanto vidas perecem sem salvação, enquanto vidas são deslaceradas pelo pecado. Deus nos chamou para fazer a boa obra, que é levar a sua palavra para as pessoas que estão necessitando. Talvez você não entenda o motivo desse teu deserto, o motivo desta dor que tu está vivendo. Mas saiba que esta dor sua servirá para curar outras pessoas. Este deserto que você está vivendo hoje, este aprendizado, servirá para curar outras pessoas. O deserto que eu vivi servirá para eu curar outras vidas. O deserto que você está vivendo será remédio para as feridas de outras pessoas. Entenda essa vontade de Deus em tua vida. O Senhor fará grandes coisas a partir do momento que você entender que o propósito que Ele tem para você viver na terra é fazer algo para Ele. Você não está nesse deserto em vão. Você não está nesse deserto por acaso. O Senhor tem um propósito dentro desse deserto contigo. O Senhor tem uma palavra para você dentro desse deserto. Ele quer te dizer que esse deserto não será para a tua morte, será para curar as feridas de outras pessoas que vão precisar da sua palavra. Muitos olharam para mim. Ela é uma louca. Ela não sabe o que diz. Ela fala demais. Talvez você possa olhar a minha história e possa dizer: como pode ela fazer tudo isso? Quero te dizer que o homem sem Deus, ele faz as coisas totalmente contra a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando há uma brecha na sua vida para que o inimigo atua, você não passa mais a viver, fazer o que você quer. E sim, você começa a seguir, a fazer a vontade daquele que veio destruir a sua vida. A intenção do inimigo era me matar no mundo. A intenção dele era fazer com que eu nunca mais se voltasse para a igreja. A intenção dele sempre foi arquitetar a tua morte. Talvez o inimigo esteja arquitetando a tua morte. Todos os dias ele se levanta para planejar a destruição da tua vida e da tua família. Mas saiba que você serve a um Deus todo-poderoso. E quando o inimigo se levanta para destruir a tua família, o Senhor envia anjos, arcanjos e diz: opa, essa daí não toca. Essa daí só com minha permissão. Então o Senhor está falando para você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Deus tem um propósito com você aqui na terra. Você não está nesse deserto por acaso. Deus tem algo com você. Entenda isso. Só precisa você entender isso. O que o Senhor tem com você nesse deserto. O que o Senhor quer com você nesse deserto. Ele tem um propósito contigo nesse deserto. Você não está nesse deserto em vão.
Deus tem algo com você. Deus tem algo a tratar com você nesse deserto. Então é esse o vídeo que eu deixo para vocês. Espero que vocês venham, que ele seja proveitoso para as vidas que assistirem esse vídeo. Você que está dentro de uma prisão, preso, aprisionado, saiba que para a tua vida ainda tem uma solução. É só você olhar para Cristo e você será restaurado, restituído, tua casa, tua família. O Senhor devolverá de volta para você. É esse o vídeo que eu deixo para vocês.